Bom dia, meus queridos amigos do Movimento Espiritual do Jejum e Oração. Quem fala com você é o seu amigo Wellington Ribeiro. Hoje, no dia, vamos ver que dia é hoje, 17 de abril de 2024. Hoje eu quero compartilhar com você um tema muito especial que eu trabalhei ele no dia 2 de janeiro de 2019. Esse é um tema que fala muito ao nosso coração no plano de resgate. Quero que você preste atenção em todo esse material. Como ele foi gravado em 2019, você vai ver que eu falo no início do ano, né, que eu falo sobre as festas de Natal, Ano Novo, algumas coisas assim. Então, todas as coisas que estão relacionadas ao tempo, você desconsidera, mas o ensinamento, ele é tão oportuno para o dia de hoje como foi naquele dia, alguns anos atrás. Que Deus abençoe muito o nosso jejum de hoje, que o Espírito interceda diante das nossas orações e, mais do que interceder, que Ele habite plenamente em cada um de nós para a compreensão do plano de hoje, do tema de hoje e do propósito de hoje. Um forte abraço a você, estamos juntos até meio-dia. Queridos, eu gravei o áudio depois que eu vi, né, ele na verdade não saiu som nenhum. Me enrolando aqui esse fone de ouvido, mas tudo bem, vamos em frente. Nós estamos falando sobre o sequestro, essa nossa primeira lâmina, e ela aborda exatamente o contexto maior. No livro de Gênesis, no capítulo 1 e 2, nós encontramos o nosso querido Deus criando o mundo perfeito, trazendo à existência as coisas através do poder da sua palavra e nada mais do que isso. Ele enfeita e organiza de uma forma extraordinária o mundo, e depois que tudo está pronto, então ele traz à existência Adão e Eva pelo poder da sua palavra. Mas tinha um intruso nos planos de Deus. Lúcifer, um anjo de luz, nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. Ele veio para trazer dor e sofrimento para Deus, e a forma que ele encontrou isso foi exatamente fazer com que uma das criaturas de Deus, o ser humano, viesse desobedecê-lo. E nós encontramos essa narrativa no capítulo 3, do verso 1 em diante, aonde a serpente, a mais astuta, o animal pelo qual o inimigo pôde seduzir Eva, e essa depois, em segundo plano, foi e enganou a Adão, trazendo assim a rebeldia, trazendo assim a dor, a lágrima, consumando dessa forma o sequestro. Talvez você hoje tenha liberdade de ir e vir. Inclusive, esse é um dos direitos constitucionais do ser humano. Todo ser humano tem o direito de ir e vir para poder exercer os seus plenos direitos garantidos por lei. Mas será que de fato nós somos livres? Será que não existe um contexto por detrás de tudo que você e eu vivemos que nos aprisiona? Será que espiritualmente somos livres ou ainda estamos sequestrados? Eu não sei se você já passou pela experiência de ser um refém em um assalto ou até mesmo em um sequestro. Eu tive um aluno que em um certo momento ele estava andando de carro e dois elementos o abordaram quando ele estava entrando no carro, né? Ele tinha parado, feito algumas compras, e dois elementos então entram no carro junto com ele e anunciam um sequestro. Ele foi amarrado, foi vendado e colocado no porta-mala do carro dele. E como já era de noite, os sequestradores andaram
a noite inteira com ele até amanhecer o outro dia para que pudesse então sacar dinheiro no banco. E ele narrou, né, a agonia que foram aquelas horas. Ele foi abusado emocionalmente, ele foi espancado por diversas vezes e ficou, né, com vários hematomas no corpo. E quando ele me contava a história, ele disse assim no final: eu nunca vou esquecer aquela noite. Nunca vou esquecer esse sequestro. O livro de Romanos, capítulo 6, o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ei, você e eu fomos sequestrados dos braços do Pai. O pecado é um intruso nos planos de Deus. Aquilo que você sofre, aquilo que eu sofro, não fazia parte do ideal de Deus para nós. E viver negando essa realidade, na verdade, é algo muito perigoso. Eu vou levar você hoje diante de cada situação desse sequestro para que você tenha de forma clara e nítida, no início desse ano, o contexto que você e eu vivemos. Pode ser que você tenha experimentado momentos alegres nessas 2 últimas semanas de comemoração. Você talvez tenha sorrido, tenha brindado, tenha contado todas as suas conquistas, mas existe um pano de fundo maior do que as minhas e as suas conquistas. E hoje você vai ficar exposto a esta realidade, porque ela precisa mudar a sua vida. Eu vou compartilhar com você aqui agora, ao longo do jejum, algumas músicas, alguns links, porque elas fazem parte do nosso assunto de hoje. Eu gostaria de convidar você agora a orarmos pela libertação, pela consciência e pela compreensão que precisamos ter de tudo que estamos vivendo. Veja o texto. Satanás exultou, ele se alegrou com o seu êxito. Ele tinha agora tentado a mulher a desconfiar de Deus e a duvidar de sua sabedoria e a procurar a penetrar em seus planos oniscientes. E por seu intermédio, ele também causou a ruína de Adão. O inimigo, ele está feliz diante do sequestro. Mas não termina aí a história. Essa é apenas a primeira parte. Vamos orar? Manda o seu pedido de oração. Daqui a pouquinho nós estaremos juntos de novo. Olá, amigos. Chegamos no nosso segundo momento de oração de hoje. E essa nossa lâmina agora vai falar um pouquinho sobre o refém. Já falamos sobre o sequestro, onde o nosso inimigo ele trouxe a experiência humana, a dor. Mas quem é o refém? Veja, me permita ler na íntegra a lâmina, o texto da lâmina, porque ela vai nos ajudar bastante. O homem caído é legalmente refém de Satanás. O homem caído é legalmente refém de Satanás. A missão de Jesus Cristo foi libertá-lo do seu poder. O homem tem a tendência natural de seguir as sugestões de Satanás e por si mesmo não pode resistir com sucesso a tão terrível inimigo, a menos que Cristo, o poderoso vencedor, nele habite, guiando-lhe os desejos e concedendo-lhe força. Veja, me permita fazer um comentário aqui sobre esse texto.
A nossa natureza, a nossa inclinação, ela é para o pecado, para fazer aquilo que desagrada a Deus. Tá certo? Então, partindo disso, é importante você e eu entendermos o seguinte: nós não conseguimos por nós mesmos vencer ao nosso inimigo, porque naturalmente, se Cristo não habitar em mim e em você através do Espírito Santo, naturalmente a nossa inclinação sempre será fazer a vontade e as sugestões, que o nosso inimigo, que Satanás, traz à nossa vida. E por que é importante você saber isso? Pelo seguinte, amigo, isso tem algumas implicações, e a primeira delas é o resultado que precisa ser demonstrado na minha e na sua vida. Então, quando você e eu praticamos atos que entristecem a Deus, evidencia que aos poucos a gente pode estar baixando a guarda, permitindo que o inimigo de nossas almas tenha a vitória sobre a nossa vida. Quando você e eu, e na verdade você e eu somos expostos diariamente a centenas de sugestões malignas, através de um comercial, através de um filme, através de uma conversa, através de um áudio. O inimigo ele estimula muito os nossos 5 sentidos para fazer com que através disso você e eu nos distanciemos de Deus e cada vez mais sejamos aprisionados por Ele. Então, essa é a primeira perspectiva, aquilo que acontece comigo e com você. Agora, outra perspectiva que eu acredito ser interessante você ter o conhecimento é o seguinte: se você está num estágio melhor, no sentido de resistir às tentações do inimigo como um refém, você e eu precisamos começar a enxergar aqueles que estão ao nosso redor com mais compaixão. Talvez eu falo hoje para alguém uma esposa que foi ferida pelo marido. Talvez ele tenha lhe machucado, agredido fisicamente. Talvez ele tenha lhe traído. Talvez ele tenha lhe agredido emocionalmente. Sabe? Não é simplesmente o seu marido. Não é essa pessoa que você está vendo somente. Mas é porque ela está sendo, infelizmente, usada pelo inimigo. Ela está atendendo às sugestões que o inimigo tem feito a essa pessoa. Falo eu para um marido que foi traído pela esposa, ou por um filho que hoje olha para os pais de forma indiferente, ou o pai que olha para o filho de forma indiferente, ou talvez que você olhe para alguém, um amigo, um familiar, enfim, não importa qual seja a pessoa. Você e eu precisamos entender que na dinâmica da vida, na dinâmica dos nossos relacionamentos, todas as pessoas que nos ferem, você precisa não olhar e não projetar para ela a sua dor, porque por detrás dela existe alguém fazendo sugestões para que as inclinações maldosas, que são as tendências naturais, aflorem de maneira que venham nos ferir e nos magoar. Então essa pessoa, ela na verdade precisa que Cristo habite nela. Olha, o ser humano, quando ele se encontra nesse estágio de ser o refém, ele precisa ter muita sensibilidade para permitir que a liberdade venha até ele. E essa liberdade, ela só é possível de ser contínua
se Cristo, através do seu Espírito, habitar em mim e em você. O problema da pessoa não é que ela é rancorosa, não é que ela não sabe perdoar, não é que ela é ignorante. O problema não é que ele é um adúltero ou que ela é uma promíscua. O problema não é a droga em si, não. Isso são apenas formas como a natureza, a nossa tendência natural pecaminosa aflora. Mas o problema primário é exatamente o não habitar de Cristo no ser humano. Esse é o problema. Esse é o problema que nos torna refém. E veja, somente Cristo, habitando em nós, guiando os desejos, concedendo-nos força, pode limitar o poder de Satanás. O nosso inimigo, ele vai de um lado para o outro na terra. Olha o que está escrito no texto. Ele vai de um lado para o outro na terra, de cima para baixo. E não deixa de observar um único momento, por medo de perder uma oportunidade de destruir as almas. É importante que o povo de Deus compreenda isso, a fim de escapar de suas ciladas. Eu fico pensando um pouquinho no desespero do nosso inimigo, quando diz que ele vai de um lado para o outro, de cima para baixo, procurando não perder uma única oportunidade de nos ferir. Agora pensa comigo, tem hoje algumas pessoas que acham assim, não, eu fazer isso não tem nada a ver. Não, eu escutar essa música não tem problema. Não, eu ir ao cinema não tem problema. Não, eu beber isso não tem problema. Não, eu tomar só um pouquinho disso, eu experimentar aquilo, eu usar isso, essa roupa, eu fazer isso não tem problema. Não, eu só vou àquela festa com os amigos, não tem problema, eu não vou beber, eu não vou fumar. Ei, para de ser bobo, para de ser boba. Se aqui está dizendo que o inimigo não perde um momento, você acha mesmo que as coisas não têm nada a ver? Claro que tem tudo a ver. Ele sabe qual é a minha inclinação natural para o pecado e sabe qual é a sua também. Então tudo ele usa para te afastar de Deus. Por isso eu quero que você hoje ore pela compreensão correta, pela libertação que você precisa. Talvez você esteja exatamente sendo conduzido por esse caminho de forma muito sutil. Ei, você não precisa ser refém para sempre. Você pode hoje, através do habitar de Cristo em sua vida, desfrutar a liberdade. Vamos orar? Chegamos, amigos, ao nosso terceiro momento de oração e reflexão. Espero que você esteja conectado aí no nosso tema de hoje, o resgate. Afinal de contas, isso tem tudo a ver com a minha história e com a sua história. Se você ainda não mandou o seu pedido de oração, pode mandar. O nosso grupo dos guardiões do jejum estão orando por você e continuarão em oração até a próxima semana pelo seu pedido, tá bom? Logo abaixo desse áudio, eu vou colocar uma lâmina onde nós oferecemos para você um guia de estudos inteiramente gratuito, para você que tem o desejo de conhecer mais a respeito da palavra de Deus, mais do plano dele para a sua vida também, tá bom? Então você pode enviar para mim os seus dados, que nós vamos estar direcionando até você um guia de estudos muito especial sobre a palavra de Deus. Agora, nós vamos falar sobre o sequestrador. Já falamos sobre o sequestro e falamos sobre a vítima, né? Que somos eu e você. E agora, a vítima, ou seja, o refém, né, amados? E agora vamos falar sobre o sequestrador. Talvez você já tenha escutado
de algumas pessoas dizerem assim: o bem e o mal, eles precisam existir para que exista harmonia entre o mundo e entre os seres humanos. Inclusive, algumas filosofias, né, como por exemplo a filosofia oriental do Yin e Yang, eles dizem que não há bem que não exista um pouco de mal, e não há mal completo que não exista um pouco de bem. É aquele símbolo redondo, né, que a metade é preto com uma bolinha branca e a metade branca com uma bolinha preta, dizendo que exatamente é o equilíbrio entre o bem e o mal que traz a harmonia ao mundo. Existem outros que negam a própria existência do mal como sendo algo literal. Não, o mal, na verdade, é o próprio ser humano, dizem eles, né? Mas eu quero que você preste atenção nesses textos que nós vamos ler agora. Eu preciso ler na íntegra o texto da lâmina e também a passagem bíblica, para que você tenha uma compreensão correta do que nós estamos falando. Veja, foi-me mostrado então Satanás como havia sido, um anjo de luz elevado. Em seguida ele foi-me mostrado como se acha agora. Ainda tem formas régias, suas afeições ainda são nobres, pois é um anjo, ainda que decaído. Mas a expressão de seu rosto está cheia de ansiedade, cuidados, infelicidade, maldade, ódio, nocividade, engano e todo o mal. Seu olhar era astuto e dissimulado, e mostrava grande penetração, sua constituição era ampla. Mas a carne lhe pendia frouxamente nas mãos e no rosto. Quando o vi, apoiava o queixo sobre a mão esquerda. Parecia estar em profundos pensamentos. Tinha um sorriso no rosto, o qual me fez tremer. Tão cheio de maldade e dissimulação satânica era ele. Este sorriso era o que ele tem precisamente antes de segurar sua vítima, e ao fixá-la em sua cilada, tal sorriso se torna horrível. Ei, o mal existe e ele tem um nome: Lúcifer ou Satanás, que na Bíblia ele aparece com alguns outros nomes, né? Por exemplo, no texto de Gênesis que nós lemos, ele incorpora a serpente em Gênesis capítulo 3. Ao longo das Escrituras, ele é descrito de diversas formas e veja como o livro do Apocalipse o descreve. Capítulo 12, verso 9, diz o seguinte: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Hoje, existem até mesmo algumas culturas que adoram Satanás e existem hoje até mesmo uma religião, não é? Os satanistas. Se pode adorar a Deus, por que não pode adorar também a Satanás? O homem longe de Deus é capaz de fazer muitas coisas horríveis, não é mesmo? A ponto de adorar até mesmo aquele que foi e é o causador de toda desarmonia que existe no universo e no nosso planeta de forma especial. Às vezes você vai se deparar com pessoas que negam a existência do mal de forma literal. Mas olha, se você e eu formos no Novo Testamento, nos Evangelhos, nós vamos encontrar que logo após o batismo de Cristo, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto e após 40 dias de jejum e oração,
o inimigo, o diabo, se aproximou dele. Exatamente esse que é descrito aqui no texto, para para tentar a Cristo, de modo que ele cedesse a alguma das suas tentações, alguma das suas artimanhas e cometesse o pecado. Mas Cristo foi vitorioso e através da vitória dele, você e eu também hoje temos o direito e acesso à vitória sobre o mal. Entenda, querido amigo, o nosso sequestrador, ele é real, ele é literal. O mal existe, assim como o bem existe. Porém, o mal está com seus dias contados, assim como aquele que origina o mal. Por isso você não pode sair um dia de casa sem essa consciência. E eu digo sem essa consciência porque às vezes nós passamos dias e dias sem o contato com a palavra. Passamos dias, às vezes nós saímos de casa até mesmo sem pedir a Deus a sua proteção, sem pedir e clamar ao Espírito o batismo sobre a nossa vida. Assim nos tornamos presas fáceis ao sequestrador. Não saia de casa sem a proteção espiritual. Já vimos no áudio anterior que o inimigo ele anda de cima para baixo e para todos os lados, procurando aproveitar toda e qualquer oportunidade. O mal é real. Não o subestime. Não brinque com ele, porque o nosso sequestrador ele quer nos causar a dor. Por isso nós temos esse nosso movimento de jejum e oração todas as semanas. Porque eu fico imaginando como nós nos tornamos presas fáceis sem a vida espiritual, sem uma vida efetiva, sem uma transformação genuína, sem uma vida no espírito. Nós estamos iniciando o ano de 2019. E para que esse ano seja diferente nesse aspecto espiritual, você e eu precisamos incorporar não somente essas práticas, mas a essência de Cristo que vem através do seu Espírito para a nossa vida. Vamos orar? Daqui a pouquinho, às 9, nós vamos estar juntos novamente. Um grande abraço para você. Olá, meus amigos. Chegamos no nosso quarto momento de oração e eu vejo que o nosso tempo está voando, né? Que bom que você está conosco nesse nosso primeiro jejum da quarta-feira do ano de 2019. Muitas bênçãos Deus tem reservado para mim e para você. Estou recebendo um pedido de oração de vários amigos e nós vamos estar orando por você ao longo desta semana. Estamos hoje falando do resgate. Já falamos sobre o sequestro, o refém, o sequestrador e agora nós vamos falar um pouquinho sobre o plano de Deus para que você e eu fôssemos resgatados. Existem algumas teorias que são contrárias àquilo que nós encontramos nas Escrituras. Todas elas, de alguma forma, tentando negar o cuidado e o amor de Deus pelo seu povo, pela sua criação, por você. Existem alguns amigos que pensam que Deus criou o ser humano, criou a terra e deixou ele à deriva para que ele escrevesse o seu próprio caminho, como sendo um Deus que não interfere, como sendo um Deus que apenas observa, como se tivesse dado corda no mundo e depois deixado ele
funcionar por si só. Existem outros que acreditam que Deus é indiferente. Existe sim uma divindade, mas ele é indiferente àquilo que acontece com a criação. Mas a Bíblia nos revela exatamente algumas coisas que são diferentes àquilo que é pregado ou tentado ser ensinado pelo inimigo. Deus tem um plano de resgate. E veja o que está escrito nesse nosso texto. Jesus lhe disse que ficaria entre a ira de seu pai e o homem culpado, que ele arrostaria a iniquidade e o escárnio, e que poucos apenas o receberiam como filho de Deus. Quase todos o odiariam e rejeitariam. Ele deixaria toda a sua glória no céu, apareceria na terra como um homem, humilhar-se-ia como um homem, familiarizar-se-ia, quase não sai, né, gente? Meu pai tá aqui do meu lado, tá me ajudando, tá? Familiarizar-se-ia pela sua própria experiência com as várias tentações com que o homem seria assediado, a fim de que pudesse saber como socorrer os que fossem tentados, e que finalmente, depois de sua missão como ensinador se cumprisse, seria entregue nas mãos dos homens. Cristo é o Cordeiro que havia sido morto desde a fundação do mundo. Veja, aqui nós encontramos um mistério incomparável e muitas vezes incompreensível à mente limitada do ser humano. Em Lucas 19, verso 10, diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E as Escrituras nos revelam que Deus, antes mesmo de criar o ser humano, já havia decidido que entregaria a sua vida por ele. Deus sabia que o homem iria pecar. Deus sabia que Adão e Eva iriam se rebelar. Deus sabia que Lúcifer iria conseguir enganar a terça parte dos anjos e o ser humano. E ainda assim, ele decide nos criar. Você consegue imaginar a profundidade de um amor como esse? Eu tenho certeza que se você soubesse que daqui a 5 minutos você iria tropeçar e cair, se fosse possível você ver exatamente isso, uma queda daqui a 5 minutos, você iria por um outro caminho ou você não iria aonde você se machucaria. Nós tentamos evitar a dor a todo custo. Deus, ele poderia, nos seus planos eternos, ter eliminado o homem da criação. Ele poderia ter feito uma outra raça. Ele poderia ter até mesmo colocado na mente de Adão e Eva algo que não os permitisse pecar ou desobedecer. Mas aí ele estaria ferindo a sua própria consciência. Deus nos ama, e para que isso fosse representado de uma forma muito clara a todo o universo, ele cria o homem, e após o homem cometer o pecado, ele se coloca entre a ira do Pai e o homem pecador com um plano de salvação. Você e eu fomos sequestrados pelo inimigo, mas Deus tinha um plano antes mesmo do sequestro acontecer. Um plano que lhe custaria a própria
existência em um determinado momento, a sua própria vida. Um plano que afetaria toda a eternidade de Deus. Um Deus que se torna carne, um Deus que vive entre os homens, um Deus que foi tentado em todas as coisas para que dessa forma pudesse se compadecer de mim e de você. Um Deus que escreveu com sangue a sua história. Ei, quanto tempo por dia você para meditar e refletir no que Cristo fez por mim e por você? Às vezes, você e eu somos levados de um lado para o outro pelo nosso inimigo, como se aquilo que vivemos aqui não tivesse consequências eternas, mas teve. Teve consequências eternas para um Deus criador e também pode ter consequências eternas para mim e para você. Você não está sozinho. Você não foi abandonado. Você não foi abandonada para sofrer eternamente pelo pecado. Não. Deus tomou a iniciativa de resgate. Você faz parte do plano de salvação. Sabe aquelas pessoas que você ama e que hoje de alguma forma podem estar distantes de Deus, ainda reféns do pecado, sequestrados pelo inimigo? Deus tem um plano para elas. Deus tem um plano para você, querido amigo, querida amiga que me escuta. Eu não sei exatamente em qual contexto você se encontra hoje, mas eu quero que você tenha de forma muito clara que no plano de Deus, Ele veio ao mundo resgatar somente você. Às vezes nós falamos assim que Cristo morreu pelo mundo. É verdade isso, mas você pode colocar isso de uma forma mais pessoal. Ele morreu por mim, Ele morreu por você, de forma única e singular, porque o plano dele é buscar e salvar. Vamos orar? Daqui a pouquinho, às 10 horas, nós vamos estar juntos mais uma vez. E eu quero que você entenda, que você aceite, que você viva de forma diferente, baseado no resgate que Deus fez por mim e por você. Bom dia. Olá, amigos, mais uma vez. Estamos juntos nesse nosso 5º momento de oração. A minha respiração está um pouco ofegante, que eu estava dando uma corrida ali, 5 quilômetros, só para a gente manter a saúde em dia, né? Nosso jejum é assim, amados. Hoje eu tô de folga. Hoje vocês não vão escutar o avião passando não, tá? Mas jejum pra gente não tem cara de tristeza, e nem a gente fica moribundo, trancado num quarto, não. Isso aí era jejum do judeu. O nosso é na dinâmica da vida, em plena atuação, do dia a dia, trazendo Deus pra nossa rotina, porque é isso que nós queremos mesmo, viver a espiritualidade a cada momento. Enquanto corria, eu orava por você, pelos pedidos que já foram feitos, por aqueles que ainda serão. Eu, nesse nosso 5º momento agora, quero falar sobre o preço pago. Estamos falando do resgate, o maior resgate de todos os tempos. E já falamos sobre o sequestro, falamos sobre o refém, o sequestrador e o plano de resgate. Vimos que Deus já tinha um plano antes mesmo do homem pecar. E agora, vamos falar qual foi o preço pago para resgatar a humanidade que vivia refém do inimigo. Me permitam ler esse texto porque ele é extraordinário. Veja, quando estudamos o caráter divino à luz da cruz, vemos a misericórdia, a compaixão e o perdão
misturados à equidade e à justiça. Vemos no trono alguém tendo nas mãos, nos pés e no lado as marcas do sofrimento suportado para reconciliar o homem com Deus. Quem foi esse? Cristo Jesus. Vemos um Pai infinito habitando na luz inacessível e todavia recebendo-nos para si através dos méritos de seu Filho. A nuvem da vingança que ameaçava apenas miséria e desespero, a luz da cruz refletida revela as palavras de Deus. Vive, pecador, vive, arrependido e crente, vive, eu já paguei o resgate. E no livro de João, capítulo 10, verso 17 ao 18, nós vemos Jesus fazendo uma declaração extraordinária, que ele mesmo dá a vida de espontânea vontade, que ninguém o obriga, que ninguém o força a fazer isso. Algumas pessoas acham equivocadamente que Jesus foi obrigado, que ele foi forçado, que as circunstâncias o levaram a tal ato. Não. Isso não aconteceu no plano de salvação. O Senhor, ele deu a sua vida em plena consciência e liberdade de escolha. Eu dou a minha vida, ninguém me obriga. Que extraordinário amor, que extraordinário plano de resgate para que você e eu tivéssemos esperança da vida eterna, esperança da salvação. É importante que você tenha em mente de forma muito clara o preço do resgate. Porque algumas vezes nós tratamos isso de forma leviana, de forma banal, de forma desprezível e corriqueira. Às vezes você e eu já falamos tanto da cruz de Cristo, falamos tanto do sacrifício, cantamos sobre isso, e parece que o real significado disso já se tornou tão trivial, tão irrelevante, que nós não sabemos o que de fato o que isso significou. Eu gosto muito daquele filme do ator Mel Gibson, Paixão de Cristo, onde ele retrata de forma muito clara, bem nítida, um pálido vislumbre, ouçam, um pálido vislumbre do que foi o sofrimento de Cristo na via dolorosa até o Calvário. Aquilo é um pálido vislumbre, porque na verdade foi muito mais cruel, foi muito mais atroz, muito mais terrível o sofrimento de Cristo naquele dia. Só que todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que você e eu desobedecemos de forma consciente a lei moral que representa o caráter de Deus, nós de uma forma direta estamos cuspindo na cruz ou esbofeteando mais uma vez a face daquele que assumiu o nosso lugar. Mais uma vez nós o penduramos no madeiro, todas as vezes que de forma aberta pecamos, demonstramos rebeldia, ou de uma forma dizemos para Deus: Senhor, é verdade que Cristo morreu, é verdade que eu era refém, é verdade que o Senhor fez um plano, mas sabe, eu não estou muito interessado nisso. Isso não é tão relevante para mim. O que aconteceu com a humanidade? O que aconteceu com você e comigo, a ponto de já não levarmos em consideração o real preço pago por mim e por você? Se você estivesse hoje no corredor da morte e soubesse que amanhã seria a sua execução, como que você se sentiria se alguém que você não conhece morresse no seu lugar? Com certeza você ficaria agradecido, não é verdade? Pois é, foi exatamente isso que Cristo fez. Esse foi o preço do resgate. E muitas vezes nós não levamos em consideração o real preço. Sabe, todas as vezes que você e eu teimamos em permitir que o Espírito nos molde, nós estamos
negando o sacrifício de Cristo. Todas as vezes que você e eu, de forma aberta, falamos assim, isso aqui é inofensivo, eu vou continuar praticando. Não está prejudicando ninguém, ninguém sabe esse meu pecado, esse meu defeito. Nós negamos o sacrifício de Cristo. Todas as vezes que nós nos fechamos a nós mesmos e não compartilhamos o perdão, o amor de Deus ao outro, nós também estamos negando o sacrifício de Cristo. Você pode estar dentro de uma igreja, você pode ser batizado, você pode até mesmo estar fazendo a sala 57 e jejuando, e ainda assim negar o sacrifício de Cristo. Muito cuidado com a religiosidade que você pode estar tendo. Nós precisamos de mais essência espiritual. E quando olhamos o preço pago por mim, por você, eu fico pensando, por que nós às vezes relutamos em entregar a Deus a nossa vida? Por que relutamos em entregar a Ele por completo o nosso ser, sendo que Ele entregou o que mais valioso tinha no céu em nosso lugar? Que hoje você faça uma entrega. À luz da cruz de Cristo, nós vemos a real força que o amor tem. À luz da cruz de Cristo, nós vemos também o quanto o pecado é ofensivo a Deus. À luz da cruz de Cristo, nós vemos também o quanto a sua lei é imutável. À luz da cruz de Cristo, nós podemos enxergar o valor que eu e você temos. Não rebaixe esse sacrifício. O preço foi muito alto. Faça valer a pena. Que Deus te abençoe. E daqui a pouquinho estamos juntos às 11 horas para mais um momento de oração. Oi, amigos, chegamos no nosso penúltimo momento de oração e agora vamos conversar um pouquinho sobre o encontro. Porque você e eu sabemos que todo resgate precisa haver um encontro para que seja pago o preço, seja trocado os reféns pelo valor cobrado pelo sequestrador. Então agora nós estamos falando exatamente sobre isso, sobre o encontro. E que encontro foi esse? Aonde foi esse encontro? O que de fato aconteceu? Bom, para que você e eu possamos entender a essência desse encontro e do que ele de fato revela ao nosso coração e ao estudo desta manhã de quarta-feira, vamos ler esse texto. Olha o que diz. Sobre Cristo, como nosso substituto e penhor, foi posta a iniquidade de todos nós. Ele foi contado como transgressor a fim de que nos redimisse da condenação da lei. A culpa de todo descendente de Adão pesava-lhe sobre a alma. A ira de Deus contra o pecado, a terrível manifestação de seu desagrado por causa da iniquidade, encheram de consternação a alma de seu filho. Toda a sua vida anunciara Cristo ao mundo caído as boas novas da misericórdia do Pai, de seu amor cheio de perdão. A salvação para o maior pecador fora seu tema, mas agora, com o terrível peso de culpas que carregava, não pôde ver a face reconciliadora do Pai. O afastamento do semblante divino do Salvador, nessa hora de suprema angústia, penetrou-lhe o coração com uma dor que nunca poderá ser bem compreendida pelo homem. Tão grande era essa agonia que ele mal sentia a dor física. Você sabe que momento é esse aqui? É aquele momento na cruz, aonde Cristo clama: Deus meu, por que me desamparaste? Veja, esse foi o local do encontro para que fosse pago o resgate e liberto o refém. No livro de Isaías, capítulo 53, nós encontramos uma profecia que fala a respeito da vida, que fala a respeito de como seria
a jornada do nosso querido Salvador. Me permita ler para você, eu quero abrir aqui a Bíblia agora e ler, porque esse texto ele é extraordinário. Ele diz assim: certamente Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a boca. Eu fico refletindo exatamente nesse momento de resgate, nesse local de encontro, aonde a graça se encontra com o pecador, aonde o perdão se encontra com o rebelde, aonde a esperança se encontra com o desiludido. E quem era? Eu e você, que merecíamos sofrer e passar por tudo aquilo que o nosso Cristo passou. Ele assume a nossa condição, ele assume o meu papel, o seu papel, porque nós, por nós mesmos, não conseguiríamos jamais pagar o preço do resgate. No livro de Gálatas, capítulo 3, verso 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou da maldição, da condenação eterna, para que através dela você e eu tivéssemos esperança e reconciliação, que não fôssemos mais reféns. E esse é o momento do encontro no Calvário. Tudo estava preparado, tudo estava escrito. O Senhor sabia o que ele ia enfrentar, mas ele, por ter assumido a forma humana, sente a separação entre o céu e a terra. Eu fico refletindo que às vezes você e eu olhamos o sofrimento físico de Cristo, como eu disse há poucos instantes, naquele filme A Paixão de Cristo, e nós ficamos refletindo sobre quanta dor ele suportou. Mas veja, a maior dor que Cristo sentiu não foi a dor física. Ele foi açoitado, mas não foram os açoites que mais doeram. Ele apanhou como uma cana na cabeça, e inclusive quando ele estava com a cruz, quando ele estava com a coroa de espinho, eles batiam com a cana na cabeça de Cristo, com um caniço, mas não foi isso que doeu mais. Ele carregou nos seus ombros, após uma noite de tortura e um dia inteiro de tortura, uma pesada cruz, mas não foi isso que mais doeu. A maior dor que ele sentiu foi a dor da alma. A agonia e a angústia, a dor do pecado. Ele suportou uma dor que você e eu nunca seríamos capazes de suportar. Ele pagou um preço que você e eu não teríamos condições de pagar. Que amor! Isso é um amor incondicional. Esse é um amor incomparável. A cruz é o ponto de encontro.
é onde a graça, a reconciliação e o amor infinito de um Deus incompreensível é manifestado a uma raça humana limitada e corrompida pelo pecado. Que hoje, ao relembrarmos desse sacrifício, a entrega de Cristo nos motive a nos entregar a Ele. Que o sacrifício de Cristo nos motive a nos sacrificar por Ele. Que o perdão de Cristo nos motive a nos aproximar dEle. Que a renúncia que Cristo fez, abrindo mão do céu, abrindo mão do seu trono, para vir a este mundo, nos motive a renunciar o mundo por Ele também. O que você precisa renunciar hoje, querido amigo, querida amiga, que me escuta nesta manhã de quarta? Não hesite, não demore, ouça a voz do Espírito. Daqui a pouquinho, nós vamos entrar para o nosso último momento do jejum de hoje. E eu quero que você prepare o seu coração para aquilo que você vai ouvir daqui a pouco. Que o Espírito continue te guiando nesta manhã. Chegamos ao final do nosso jejum. Nosso último momento agora passou tão rápido, né? Eu achei que hoje, pelo fato de eu estar em casa, ia demorar mais. Mas não, passou tão rápido quanto se estivesse na correria lá do trabalho. Mas que bom que você esteve conosco ao longo dessas 6 horas. Eu acredito, amigos, que de fato nós precisamos incorporar essas duas práticas espirituais à nossa vida, o jejum e a oração. Ou de outra forma, você e eu seremos facilmente sequestrados todos os dias pelo nosso inimigo. Mas em Cristo nós temos a libertação. Hoje estamos falando sobre o resgate e o maior resgate de todos os tempos. Passamos aí pontualmente sobre algumas situações que se referem, a esse plano de resgate. E eu espero muito que você tenha aprendido, que você tenha refletido sobre cada uma dessas situações. E o último momento agora, eu não poderia terminá-lo de forma diferente. Existem várias maneiras pela qual nós poderíamos conduzir o fechamento do nosso estudo de hoje, do nosso jejum. Mas eu quero conduzir você a 2 ambientes que são essenciais para a sua vida espiritual, para o seu crescimento, para que você de fato entenda o sentido do Evangelho. Nós estamos falando hoje sobre missão atrativa, sobre como atrair as pessoas para a nossa vida. E a base que eu usei para essa nossa conversa hoje, em cima desse pilar, dentro daquelas 4 ênfases que eu falei lá no primeiro áudio, eu usei sobre o plano de resgate. E agora, nós finalizamos o nosso jejum falando exatamente sobre o legado. O que é um legado? Legado é aquilo que uma pessoa constrói ao longo da vida e que mesmo depois que ela morre, permanece. Pode ser um legado, ele pode ser uma obra literária, ele pode ser um império que foi construído, um estilo de vida. Coisas que são maiores até mesmo do que a própria pessoa que o fez. Isso é um legado. E quando você e eu olhamos para a pessoa de Cristo, para o sacrifício, para o resgate que Ele fez por mim, por você, não há como negar que Ele deixou um legado de amor para que você e eu pudéssemos desfrutar dele. Mas seria muito pequeno e muito egoísta de nossa parte se tudo isso que Cristo fez
finalizasse de alguma forma somente na minha vida e na sua vida. Não. Lembra o texto que eu li em algumas lâminas atrás que diz que o próprio Cristo disse que ele veio buscar e salvar o perdido? Pois é. No momento em que você e eu aceitamos o sacrifício de Cristo e aceitamos o preço que ele pagou pelo nosso resgate, nós passamos a sair da condição de reféns. Mas existem ainda outras pessoas que continuam sendo reféns do inimigo. E talvez pessoas muito próximas a mim e a você. E agora, qual é a nossa função? Qual é o nosso papel? O nosso papel agora é viver de maneira que o nosso estilo de vida possa ser tão impactante, possa ser tão genuíno, pelo preço que Cristo pagou por nós, que isso impacte a vida do outro, que isso atraia o outro para que ele conheça o Cristo que nós vivemos, para que ele aceite o sacrifício que o nosso Cristo fez e para que ele seja liberto, assim como você e eu fomos e somos libertos. Eu sei que é muito bom você e eu desfrutarmos das reflexões que são passadas a cada dia na Sala 57 e também do jejum que nós participamos todas as quartas-feiras. Mas será que não é hora de você partilhar as bênçãos que você tem recebido? Você quer ver um exemplo muito simples? Se o grupo é bom, se esse grupo tem ajudado você, por que você ainda não adicionou nenhuma pessoa? É claro que essa minha fala não é para todo mundo, porque tem amigos aqui que todas as semanas, chova ou faça sol, conseguem adicionar amigos a esse grupo, ao movimento. Mas eu quero saber você que está escondido aí, por trás do celular. Se de fato esse grupo tem sido edificante, por que você não compartilhou ainda? Por que você não insistiu ainda para que alguém esteja conosco aqui? Percebe? Vai muito além do que só receber. Porque o resgate que Cristo fez, ele não termina em você. Ele termina no outro. O outro que você vai resgatar junto com Cristo para o reino eterno. Veja, esse texto de Isaías, capítulo 53, verso 11, diz assim, que o Senhor, ele vai ver o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma ficará satisfeita. Um dia, no céu, quando o Senhor reunir todos os resgatados da face da terra, desde Adão até o último homem que for salvo, ele vai olhar para todas essas pessoas, para todas essas gerações que foram salvas, e vai se alegrar. E ele verá que todo o sacrifício, toda a dor suportada, teve um resultado extraordinário na minha e na sua vida. Essa é a primeira linha que eu quero conduzir você para o fechamento do nosso jejum de hoje. A segunda linha, ela precisa mexer um pouco agora com o seu estilo de vida. Sabe qual é? É a seguinte: você conseguiu acompanhar cada áudio, cada lâmina e percebeu que o caminho que nos conduz à salvação foi um caminho de dor, foi um caminho de renúncia, um caminho de entrega, um caminho de sacrifício? Percebeu isso na vida de Cristo? Está muito claro. Se você não percebeu, olhe de novo todos os áudios e você vai ver que a dor, o sacrifício, a entrega, o amor, a submissão estão em cada uma das falas, em cada momento apresentado. Você se recorda naquele texto que Jesus diz bem assim: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Se recorda, né?
Pois é. Nesse momento, uma pergunta muito tola, mas é importante você e eu refletirmos. É antes ou depois que Jesus havia sido crucificado? Antes. É claro que foi antes. Então você e eu precisamos entender o seguinte. Cristo já tinha em mente que o final, que em algum momento da sua vida, ele iria passar pela cruz e pelo Calvário. E ele convida você e eu para seguirmos o mesmo exemplo. Cristianismo não tem a ver com bênçãos temporais. Cristianismo não tem a ver com prosperidade nessa terra, embora o Senhor possa nos dar. Cristianismo não tem a ver com saúde perfeita o tempo todo. Cristianismo não tem a ver com uma família perfeita aqui nessa terra. Cristianismo não tem a ver com ausência de dor, ausência de lágrima, ausência de sofrimento. Não tem nada a ver com isso. Cristianismo é um caminho onde você toma a cruz e segue junto com Cristo em direção ao Calvário, aonde você e ele serão crucificados. Percebe? Hoje muitas pessoas querem um cristianismo sem sacrifício. Isso não existe, amigos. Se você está num estilo de vida que você não é chamado ao sacrifício, você está iludido, enganado, você ainda é um refém de Satanás. Se você tem uma vida cristã confortável, que não é desafiado todos os dias, em que você não é levado a chorar, a se humilhar, a se consagrar, desculpa, você está enganado onde você está. Isso não tem nada a ver com o tempo de igreja e nem a placa de igreja que você frequenta. Eu só tenho certeza de uma coisa, que se o seu estilo de vida não está carregando uma cruz e caminhando em direção ao Calvário, você está indo na direção errada. Porque o que eu vejo na vida de Cristo é exatamente isso. E eu como seu servidor, eu como o seu servo, como um discípulo dele, não posso esperar absolutamente nada diferente disso. Só que hoje eu vou falar isso depois em um jejum, vou trabalhar mais esse tema. Mas eu gostaria que você entendesse que não há... Eu digo isso sem medo de errar, que não houve nenhuma geração antes da nossa que criou cristãos tão despreparados, tão secularizados como o que nós temos hoje. Pessoas que não se sacrificam, pessoas que não subjugam o eu, pessoas que não querem viver uma vida dependente do Espírito, pessoas que falam até mesmo que amam a Cristo e desejam a sua volta, mas o seu estilo de vida está sempre pautado nas bênçãos temporais de um mundo que está condenado e, como a própria Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. E eu quero fazer agora para você essa pergunta. Diante de tudo que nós conversamos hoje sobre o resgate, como é que você quer viver? Quer continuar com esse tipo de cristianismo frajuto, mesquinho, falho, onde você só vive para você? Por favor, permita que o Espírito abra os seus olhos hoje para que você consiga enxergar de forma clara. Ei, você que está aí me ouvindo do outro lado, tem um estilo de vida que você não se sacrifica em absolutamente nada em prol do outro e em prol do seu crescimento espiritual? Então alguma coisa está errada, muito errada. Por isso eu quero convidar você a fazer parte do fruto do penoso trabalho de Cristo, no qual um dia Ele vai poder olhar para mim e para você e vai se alegrar do sacrifício que fez, sabendo que valeu a pena tudo que Ele passou em nosso lugar. Quero agradecer de coração a você que tem nos acompanhado.
Hoje foi apenas o pontapé inicial de um ano cheio de vitórias, de transformações que o Senhor vai nos dar. Um ano no qual você e eu viveremos dependentes do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Nesse nosso último momento de oração, eu quero convidar você a refletir de forma sincera e profunda sobre o estilo de cristianismo que você tem vivido. E se há alguma coisa para mudar, que você permita que o Espírito mude. Como eu digo, hoje nós vamos entregar agora o nosso jejum. Vamos sair do jejum, mas que não saiamos da presença do Eterno. Que Deus te abençoe, que Deus te bendiga, que o Espírito seja o seu guia, que os anjos do Senhor guardem o teu caminho, guarde a tua entrada e a tua saída, que você tenha as mais ricas bênçãos do céu repousando sobre o seu lar, sobre a sua vida e sobre todos aqueles que você ama. E que de hoje até a próxima quarta-feira você entre em ação. Que Deus te abençoe. Forte abraço. E a gente se fala amanhã, na Sala 57.